entretenimento daquela época. Só como dança ou fazia parte de um espetáculo maior? Por exemplo? Não, tinha já como dança só. Começou primeiro com grandes espetáculos. Tinha canto, tinha dança, eram espetáculos que duravam também muitas horas, porque isso era o divertimento que no início começou também o divertimento da elite, né, da corte. E teve, assim, alguns escândalos, porque, por exemplo, em 1792, que era, eu acho que o ano da Revolução Francesa, tem um balé que foi feito nesse momento, que chamava La Fille Mal Gardée, mas falava de camponeses. Sim. Então era a primeira vez que, em vez de só falar da nobreza ou de títulos mitológicos que falavam também, tinha muita... Deuses e tal. E falavam dos camponeses da classe proletária. Sim, foi a primeira vez? Você vê que é lá atrás, 1792. E deve ter sido uma Então, o primeiro foi um revolução, escândalo, como que é isso, que tema é esse, mas isso vingou e até hoje a gente dança esse balé com esse tema, que aliás é um balé delicioso e tem humor, mas falava dos camponeses. Depois a gente teve outros balés que já eram camponeses, aí já tinha essa mescla. Esse Gisele mesmo que eu falei, é um balé que fala de camponeses, mas fala também de uma elite. Ela é enganada, né? A personagem Gisele é enganada pelo duque, que se faz passar por um camponês, e ela se apaixona e de repente ela descobre que ele já tinha uma noiva, e aí tudo acontece. Aí ela morre. História que não acontece hoje em dia. Essas histórias são eternas, né? Super romântico, um tema super romântico, ela morre. Tem gente que fala que ela morre de amor, outras porque ela já tinha o coração fraco. Então tem algumas vertentes e algumas versões um pouquinho diferentes, mas a história é a mesma. E os nomes dos passos são todos em francês, né? Até todos hoje, em francês, até hoje. Por quê? Porque isso começou na França. Começou desde lá do... Mas começou uma metodologia em algum momento, assim? Tipo, esse passo chama isso? Para ser ensinado também. Não, e porque também são os nomes... Porque assim, pra gente vira um nome, plié, mas pra gente... Tá vendo como você sabe? Minha irmã, eu via ela ensaiando lá. Mas enfim, pra gente parece um nome numa etiqueta. Plié, relevé, tendu, rond de jambe. Mas pra eles, não, plié é dobrado. Então, você faz um movimento... Peraí, eu vou deixar isso aqui. Aí deixava um plié, então é um dobrado. Um tendu é quando você põe uma perna na frente, esticada. Então, a perna está esticada. O outro braço, rond de jambe, é uma roda com a perna. Então, para os franceses, fazia todo sentido. A gente tem que aprender. E hoje em dia ficou uma tradição de serem esses nomes, porque você pode ir em qualquer parte do mundo, você pode ir no Japão, em Moscou, não falar nada da língua, mas você entra numa sala de aula, você vai seguir a aula, porque o professor vai falar o mesmo nome dos passos. Por isso que é tão importante essa terminologia, aprender o significado. Eu estou exatamente neste momento fazendo assim um movimento, porque eu acho que é importante que se aprenda corretamente a terminologia do balé para quem ensina balé. Claro. E isso é uma questão minha também de falar para as escolas. Eu acho que faz uma diferença. Por quê? A gente tem um Brasil enorme. E então, às vezes, a gente não tem esse controle desse ensino do balé. Bem que a gente queria, mas é impossível. E tem aulas de balé, escolas de balé, mas de norte a sul, leste a oeste, lá no meio da floresta. Então, obviamente, que chega um momento que nem sempre tudo está perfeito. Então, assim, eu vejo às vezes, uns nomes, a maneira que ensinam, o que, por exemplo? ou às vezes ouvem, por exemplo, rond de jambe, que é rond, uma roda com a perna, né? Rond de jambe. Tem gente que só fala rondejam. Você já ouviu, rondejam vira rondejam. Rocambole. O que é rondejam? É a mesma coisa que falar rocambole, aí vira rocambó. Entendeu? Não quer dizer nada.
E depois tem outros passos. E a gente tem assim um folclore que dizem que às vezes lá no Nordeste eles falam uns outros nomes, como o francês fala que o plié, que também eles criam uns nomes diferentes. Não é mais plié, agora e aí a gente morre de rir. A gente já teve amigos esse lá do passo Nordeste. Como chama? Pai d'égua, pronto. Não, ou então assim, esse passo é um acocoramento. Mas aí... isso a gente tem uns amigos que foram bailarinos do Teatro Municipal que já, olha, gozavam muito e diziam, olha, já que não dá para aprender o francês, a gente vai abrasileirar isso aqui. Mas isso não pode. Então, mas não tem só o nome, tem também fazer o movimento perfeito, né? Você tem que saber o nome, mas você tem que saber a execução. Hoje em dia eu falo que um bom professor, ele não precisa nem mostrar como um bailarino profissional, nem precisa ser um bailarino profissional para ser um bom professor. Você pode ser um bom professor, aprender e até nunca ter sido bailarino profissional, porque você vai para uma outra, você aprende, exatamente, uma outra metodologia, você aprende a ser professora, didática e tal, mas tem que aprender correto. Então, esse professor, e a gente tem às vezes professoras mais idosas, eu tive algumas professoras bem idosas, com mais de 80 anos, e ela ensinava, inclusive, para criança. E essas professoras, elas têm que saber como executa para poder ensinar a criança. Ela não precisa executar. Eu não ia pedir para a senhorinha lá, por exemplo, uma russa linda, maravilhosa, professora Dona Eugênia Feodorova. A gente não ia pedir para ela mostrar um movimento, levantar a perna a 180 graus. Não, mas ela sabia ensinar como fazer cada passo para que a criança pudesse entender. Então, isso é importante. Entendi. E o que você vê porque a gente está falando das coisas que, né, acabam ensinando errado e tal. Mas o que você vê hoje em dia, assim, mudou muito da tua época para cá? Olha, a gente precisa dizer assim, que os passos não mudam. Não mudam. Pode ser daqui 100 anos vai mesmo. Lá, é mesmo? Lá, Marie Taglioni, em 1841, fazia o plié, tendu, rond de jambe, tudo igual. Claro que a técnica foi mudando, a destreza, a rapidez, para os rapazes também. Muita proeza técnica. Quando você para fala técnica, a técnica é o quê? A técnica são os passos, como você executa o passo. Tá. Cada pessoa tem que aprender cada passo. É assim, como se fossem números. Você tem 9 números e depois a maneira que o cara chuta, que o cara cabeceia, é isso? Exatamente. Essa é a técnica do... Só que você tem que fazer muito para que muita repetição. Tá. Balé ou dança, não vou nem falar só de balé. Dança em geral é repetição. Até você chegar à próxima perfeição. Aí a gente tá sempre buscando a perfeição. Mas aí quando você chega lá um pouquinho melhor, já tem coisa mais. E a técnica veio mudando. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, botei uma coisa no Instagram, eu vi uma menina, uma moça, uma bailarina, fazendo 10 piruetas na ponta, assim, na sala de aula, ela fez relevé, que é subir na ponta. Ela subiu na ponta e rodou 10 vezes sozinha, sem partner. Na minha época, a gente não via isso. Tá? Na época eu dançava. Não, a gente rodava 3, 4 piruetas, era muito. Claro que a sapatilha muda, mas a técnica e a maneira de treinamento também vem mudando nesses últimos anos. Ela fez 10 assim? 10, depois eu te mostro. Nossa. 10 piruetas sem parar. O Paquito coloca pro pessoal aí, né? Depois você passa pro Paquito e... eu vou passar. Fantástico. Então você viu o eixo, o prumo, a sapatilha tem que ser bom. Perfeito movimento o eixo. Executado. E ela fez assim, na sala de aula. Sem suar. E depois ela repete e você vê que ela sabe, que ela tem esse domínio. Isso é... Porque antigamente, por exemplo, eu rodava 10, 12 vezes, mas com partner. Por quê? Ele dava um impulso e te segurava no eixo e você ia rodando. Agora, pirueta... A gente rodava 3, 4. Pirueta que você fala quando salta? Não, pirueta é rodar. Rodar. Sobe numa pontinha, uma perna para cima, só numa perna e você roda. Isso é uma pirueta. Quantas vezes? 3, 4 vezes sozinha. Com partner, a gente rodava 10, 12, porque ele também te mantinha. O partner é muito importante porque ele te mantém no eixo. Então,
Não tem bailarina que não dependa do seu partner. Até mesmo essa que dança 10 vezes, na hora de dançar um balé completo, a gente precisa do nosso partner. Então, eu brinco com as meninas, nunca briguem com seus partners antes de entrar em cena. Porque você sabe como é uma sapatilha de balé? Você deve ter visto. Já vi. O diâmetro é muito pequeno, não sei... 4, 5 centímetros, é uma coisa... Hoje em dia tem até sapatilhas maiores. Aquele corneto, sabe aquele sorvete, sorvete, é a parte de cima, talvez, né? Então, é pequeno, então você tem que estar num prumo muito perfeito. E eu digo que se você briga com o partner, porque o partner está atrás, né? Você levanta uma perna, você está numa perna só, ele roda com você... Se você brigar com ele de trás só faz tudo. Ele te empurra um tiquinho assim. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você cai, ele vai estar lindo lá. Ninguém vai saber que foi ele que te empurrou. Então, mesmo? Não, mas isso não acontece. Claro que não Graças a Deus não acontece. Graças a Deus eu tive ótimos partners e tive partners assim muito parceiros. Porque assim, nos ensaios a gente erra muito. Erra, cai, para isso serve o ensaio. Tem salto que a pessoa tem saltos a 180 graus. A gente salta nos braços do bailarino, o bailarino pega, põe embaixo, o bailarino faz também não sei como que eles conseguem. Carrega a gente lá em cima e de cima ele joga para baixo e pega, a gente não pode cair no chão. Claro. Né? Mas assim, acontece não de cair assim, porque isso... Quando a gente faz, já tem uma certa segurança e o partner também. Mas acontece assim, de fazer alguma coisa em cima ou ele não aguentar ainda e a gente tem que parar. Tem muito treinamento. A gente tinha uma vez uma coisa que eu tinha que rodar em cima da cabeça dele. Nossa, foi um balé muito difícil de ensaiar. Era um balé que foi feito por uma grande bailarina chamada Marcelle. Tem que ser gracioso também, não pode ser meio tem que ser, truncado, por isso a gente ensaia. Por isso repetição. Não pode, Então repetição. Qual balé?